Olá, meu nome é Bárbara Niedermayer. Eu sou Caroline Guarnieri. E eu sou o Lucas Vieira. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre os longas estrangeiros da Mostra Competitiva do Festival de Cinema de Gramado de 2021. O 49º Festival de Cinema de Gramado começou no dia 13 de agosto, realizando sua segunda edição online em razão da manutenção da pandemia de Covid-19. E durante os dias 16, 17, 18 e 19 foram exibidos no Canal Brasil os 4 longas estrangeiros que concorrem neste ano. Abrindo a competição de longas-metragens, o primeiro longa a ser exibido na noite de segunda-feira foi Pseudo, longa boliviano dirigido por Gória Patinho e Luiz Reneo. Pseudo é um thriller político que conta a história de um motorista de táxi de La Paz que, desesperado por dinheiro, rouba a identidade de um passageiro que acaba por ser um mercenário contratado para cometer um atentado. A dinâmica desse filme, para mim, é um pouco curiosa, porque ela me lembra algo como pessoas que se acham espertas e tentam dar golpes umas nas outras, mas que acabam elas mesmas sendo golpeadas, seja pelas circunstâncias, pelo ciclo da vida, pelo que não conseguem controlar e até mesmo sendo golpeadas por outras pessoas. O filme aborda muito questões de grupos extremistas, né? Essa questão de luta entre diferentes classes que tiveram histórias muito marcadas na história da Bolívia, né? A gente vê que tem toda uma questão indígena envolvida, as pessoas que querem matar o general são indígenas, e a gente percebe também que tem uma participação de grupos fascistas, então a gente consegue ver que tem uma luta muito grande de classes e também de lutas políticas, né, da história da Bolívia. E o próprio diretor do filme, quando foi comentar sobre a trama, ele falou que um grande questionamento que eles tinham na hora de desenvolver o roteiro era: você sujaria as suas mãos de sangue para salvar o seu próprio país? Então esse foi o questionamento que eles quiseram colocar para guiar o caminho do personagem principal, porque ele começa realmente numa confusão de se envolver numa situação que ele não sabia qual era, não estava entendendo, por talvez uma questão de ganância de dinheiro ou algo assim, mas ele acaba no final ficando tão envolvido que ele realiza mesmo todas as etapas do atentado, que ele achava que no início ele ia tentar de alguma forma fugir ou algo assim. Então a gente vê que ele realmente fica envolvido por essa trama, por essa luta, e o que os próprios diretores falaram que era uma ideia de contar a história de um homem que foi seduzido, né, por esse ideal de trocar de identidade, de tomar o lugar de uma outra pessoa e de ser, de certa forma, um herói ou algo assim, um personagem importante desse jeito. Sim, mas falando um pouquinho da questão técnica do filme, não tem nada que chame assim, muita atenção. Por exemplo, a fotografia dele é até meio apagada, se for parar pra pensar. Não tem nada muito inovador, não tem nada muito fora do comum. E em alguns momentos a câmera tremida que ele faz em algumas cenas me tirou muito da trama, porque parece que se destoa do resto do... Porque tava a câmera parada e na hora ela treme. Então isso me tirou um pouco do filme em alguns momentos. E apesar de a história não ser muito inovadora, com essa questão de um personagem assumir a identidade de outro, ela traz uma escala diferente, né? E é uma visão diferente do que a gente costuma ver, porque geralmente a gente vai ver um filme com esse tipo de temática, é uma pessoa super famosa, super, sei lá, requisitada por algum motivo. E aqui não, é uma escala muito menor. Então isso traz uma certa curiosidade para saber em que direção que a trama vai seguir. Então isso foi algo que me interessou mais no filme. Pois é, essa história ela trouxe alguns temas assim subversivos e de problemas urbanos, como milícias, né, privatização de empresas estatais e de recursos naturais. A gente consegue ver que tem apelos sociais e econômicos e políticos muito intensos durante todo o filme. E os próprios diretores, né, e roteiristas, eles comentaram que esse filme podia se passar em qualquer grande cidade,
porque é um tema global, é um tema que a gente consegue ver em praticamente todas as sociedades e tem uma presença muito grande na América Latina, né, pela história dos países daqui, mas eles escolheram La Paz e escolheram Bolívia, então, de certa forma, acaba que La Paz se torna como se fosse uma outra personagem da história, assim, a gente consegue ver que a cidade tem uma presença muito grande. E eles têm essa questão de lutar contra uma possível ditadura voltando, assim, para o território da Bolívia e tudo mais. Então, eles trazem esse medo de um regime ditatorial, uma necessidade de evitar de novo, mesmo que isso signifique o derramamento de sangue, assim, né? E isso também é um tema universal, a gente pode até comparar com questões que a gente encontra no Brasil e em outros países da América Latina e do mundo no momento, que é justamente essa preocupação com governos mais autoritários e até que ponto a gente pode e deve ir para combater essas ameaças. Eu concordo com tudo que a Carol falou. E eu acho que analisando os prós e os contras desse filme, eu acho que ele mais me desagrada do que realmente me agrada. Eu acho que ele deixou muitas coisas abertas e acabou se perdendo um pouco ao longo dessa 1h30 de filme. E acabou não entregando tudo que prometia entregar no final. Pois é, eu acho que o grande destaque do filme, para mim, é a trilha sonora. É talvez uma das coisas que eu menos vejo algum problema. Para mim, ela ajuda a construir vários momentos de tensão e consegue deixar o filme mais envolvente, mesmo que em alguns momentos ele seja mais cansativo, apesar de ser curto, né? Mas a trilha consegue te deixar mais ligado àquela história. Ela te envolve naquele filme. Então, acho que para mim o grande destaque do filme é a trilha e a forma como eles usam a música. O segundo longa a ser exibido na Mostra Competitiva de Longas Estrangeiros foi Gran Avenida, longa chileno dirigido por Moisés Sepúlveda. Em Gran Avenida, Camilo é um pequeno empresário que sonha em ter uma família, enquanto sua esposa ambiciosa quer se mudar para o Brasil, mas nunca lhe disse nada. Ronald trabalha muitas horas no escritório e quer passar mais tempo com sua filha. Sua ex-mulher, no entanto, está fazendo planos para uma vida no norte do Chile e milhares de quilômetros de distância. Por meio de uma cadeia aleatória de eventos, as vidas dos personagens se cruzam. Bom, eu acredito que tem vários pontos desse filme que merecem ser debatidos, mas o que me chamou a atenção logo de cara foi a montagem. Eu, na verdade, não gostei da montagem. Eu acho que o filme tentou muito parecer que estava contando uma história de pessoas comuns e vivendo em um lugar comum, cujas motivações poderiam ser de realmente de qualquer outra pessoa. E eu acho que isso foi uma tentativa de fazer com que a gente pudesse se relacionar melhor com os personagens e de ver que eles são pessoas como nós, com motivações comuns. Mas eu acho que a maneira como eles trataram isso na montagem não foi muito boa. Eu acredito que eles acabaram editando as cenas, assim, colando sequência atrás de sequência de uma forma que não fez tanto sentido. Foi um pouquinho aleatório para mim, em alguns momentos. Isso fez com que eu realmente não gostasse da montagem e essa minha impressão meio que atrapalhou a minha percepção do resto do filme, assim. Então não teve muitos pontos que me agradaram. Eu só gostei da fotografia, eu acho que os ângulos foram bonitos, assim, os enquadramentos e também teve algumas cenas, assim, que se passavam em lugares bonitos. Mas para mim, assim, foi de cara o pior dos 4 filmes e não tem muitas coisas que eu acho que tenham sido, assim, muito boas. A história também eu acho que não fez tanto sentido, assim, os personagens não tinham tantas motivações. Só sei que, no geral, não me agradou. Sim, cara, eu concordo contigo, principalmente em relação aos personagens, porque apesar de eles terem motivações que seriam compreensíveis, parece que o filme não desenvolve muito bem, fica meio unidimensional. Então, por exemplo, a questão da dentista que ia pro Brasil. Tipo, ela quer ir pro Brasil, mas não fala por que ela quer ir pro Brasil, da onde que surgiu essa motivação, o que aconteceu, tipo, ela só quer ir pro Brasil. Então, mesmo dando para se identificar com algumas coisas, os personagens faltou um certo refinamento no desenvolvimento deles, faltou ter essa profundidade. E analisando ainda os personagens, eles são bem personagens de classe média que estão perdidos entre a falta de perspectiva a curto prazo, enquanto a cidade ela parece tomada por um progresso. E esse progresso a gente pode aliar ele ao fato do cenário do filme ser um cenário colorido, um cenário tipicamente latino, que ele me agrada um pouco mais que do filme anterior. Inclusive tem uma parede que ela tem um grafite que chama muita atenção. E várias cenas importantes do filme acontecem em frente a essa parede
em frente às cores. Então, eu gosto da fotografia desse filme. Eu acho que foi bem escolhida e deu uma cara mais latina que pseudo. Eu tive a oportunidade de perguntar para o roteirista, o Michel Garrard, e para o diretor, o Moisés Sepúlveda, qual tinha sido o maior desafio deles na construção de narrativa e da montagem para conseguir entrelaçar essas histórias dos personagens de uma forma mais natural no decorrer do filme. E o roteirista falou que a principal conexão entre os personagens e a antagonista do filme seria a mentira que cada um deles tenta sustentar na narrativa. Cada um tem uma mentira, que está tentando manter. Então, por conta disso, a união dessas histórias surgiu de uma forma orgânica na construção do projeto, segundo ele. El proceso de creación de la película fue muy orgánico, fue de ir descubriendo en el camino soluciones a partir de estas premisas iniciales. Pero yo te diría que concretamente organizar un diálogo entre las historias nació también de la idea de que estos personajes, para poder vivir en esta ciudad tan agresiva, crean una imagen de sí mismos que tratan de venderle, digamos, al resto. Entonces eso se transforma de alguna manera en una mentira que ellos tratan de defender. Entonces, como Gabriel decía, no hay un antagonista muy nítido, pero esas mentiras se van transformando en un antagonista para ellos mismos. Enfrentar la verdad es el desafío más grande, y a nosotros nos hacía sentido, a Moisés le hacía mucho sentido que exploráramos ese camino, porque creo que, como decía también Gabriel, en el mundo de hoy necesitamos tener alguna herramienta, aunque sea fabricada, aunque sea una mentira, para enfrentar los grandes desafíos del día a día. Entonces, al momento de escribir, las mentiras se iban sucediendo, iban aumentando en intensidad, iban corriendo el riesgo de ser descubiertas para los tres personajes por separado. Entonces, creo que mirando los tres veíamos como puntos en donde esas mentiras podían entrar en choque, y se fue dando de esa manera uma forma orgânica de ir entrelaçando as histórias. Já o diretor, ele disse que roteirizar um filme é como entender o balanço de uma história, e que cada história, dentro dessa história, vai ter um momento, como se fossem pequenos curtas-metragens dentro de un longa mayor. Siento que en la escritura de una película coral entran en juego varias complejidades, y una de esas tiene que ver con el balance de las historias y cómo cada una tiene su momento y sumadas logran sostener un metraje, un minutaje sin decaer. Entonces, tiene uno la impresión, yo creo, cuando uno no ha hecho películas corales, de que las historias son como pequeños cortometrajes que tienen su estructura propia, su clímax, ¿cierto? Y se van mezclando. Lo que es verdad, pero no es tan verdad en la medida en que no pueden los clímax de las tres historias sucederse, ¿no? Y como en el fondo, si uno tiene tres presentaciones y luego tres desarrollos, la película no comienza nunca, ¿no? Y tiene un poco la lógica que exploran mucho las series de televisión, en las cuales hay una historia que tiene el primer problema, ¿no? Y luego la otra historia se retarda un poco y tiene su problema más adelante, ¿no? Y de pronto hay una tercera historia que se dilata un poco para poder sostener la última parte, y además hay un gran problema que las mezcla a todas. Entonces yo pienso que ese fue el principal aprendizaje o la principal dificultad que nosotros tuvimos desde que nos pusimos a escribir con Michel, y después en el montaje nos dimos cuenta que había que balancear eso. Entonces nos dimos cuenta que a ciertos problemas había que adelantarlos, ¿no? En una historia. Y estos problemas, como decía Michel, están situados sobre las mentiras, sobre las inconsistencias de los personajes, porque ese fue un dispositivo que elegimos que cruzara las tres historias. En algún momento esta película incluso se llamó Tres Mentiras, ¿no? Un nombre que duró como 5 minutos, pero digo, lo menciono para dar a entender que era un tema que nos interesaba. Entonces, nada, la idea de que las mentiras, las inconsecuencias, curiosamente, son lo que define a los personajes, son lo que nos permite ver con más transparencia el alma de los personajes, tuvieron que distribuirse en el tiempo para que una protagonizara un segmento y así, ¿no? Y la siguiente y la siguiente. Ese balance, yo creo, es de las cosas más complicadas que yo viví, por lo menos en este proceso de construcción coral.
O terceiro longa é uma coprodução do Uruguai, da Argentina e do Brasil e se passa no Uruguai, A Teoria de los Vidrios Rotos, de Diego Fernández Pujol. Em La Teoria de los Vidrios Rotos, o especialista em seguros Cláudio pensava que teria uma vida tranquila ao ser transferido para uma pacata cidade. Contudo, ele acaba se envolvendo em uma série de eventos estranhos e misteriosos quando precisa desvendar o caso de vários carros que foram incendiados. Eu acho que para começar a analisar esse filme, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que ele é uma coprodução de profissionais de 3 países latinos, do Uruguai, da Argentina e do Brasil, como a gente disse. E nós, do Caderno 2, tivemos a oportunidade de perguntar para a coprodutora do filme, Aletheia Selonque, que também é produtora do longa-metragem brasileiro A Primeira Morte de Joana, que está concorrendo no festival, qual a importância que ter uma coprodução latina teve para a construção da identidade latina do longa. Confira a seguir o que ela fala sobre o assunto. Eu acho que essa boa energia das interações profissionais, criativas que acontecem, elas estão na tela, elas estão fora da tela e com certeza elas alcançam também nossas audiências, porque enquanto latinos, né, como temos histórias, contextos, experiências, ao mesmo tempo muito distintas em cada pedaço dos nossos territórios e um outro tanto, muitas delas comuns, né, pelo nosso jeito, nosso histórico cultural mesmo. Eu acho que isso no cinema funciona muito bem, as coproduções estão aí para, enfim, realmente potencializar talento e criatividade de todo lado, né? Para o mercado audiovisual, a gente só tem a ganhar com relação a isso. Algo que se destacou muito para mim durante o filme foi a fotografia dele. A forma como o personagem principal estava praticamente sempre no centro da imagem. Mesmo quando era um plano mais aberto, ele costumava ficar bem no meio, assim. E isso deixou a parte técnica do filme muito destacada. Chamou muito a minha atenção. E, para mim, a fotografia dele como um todo foi uma das melhores coisas que eles fizeram, porque é muito colorida. A forma como eles conseguem fazer esses planos variados de várias formas e manter uma estrutura é algo que vale a pena destacar. A minha maior reclamação, que é de algo que destoa muito do resto do filme, que é as cenas de quando ele tá tendo sonhos ou pesadelos, porque entra um efeito especial de fogo e para mim isso acaba ficando, além de parecer outro filme nessas cenas, ficou muito mal feito esses efeitos especiais, então fica meio feio e muito estranho. Então, para mim, o maior problema do filme é essa inclusão dessas cenas que não precisariam estar, ele podia só acordar e levantar, não precisava ter esses pesadelos, porque eles não acrescentam em nada no filme, só deixa o filme pior. Então, para mim, esse é o grande problema. Isso me incomodou bastante também. Eu acho que a gente tem pontos positivos para falar sobre o filme, mas eu realmente não gostei também desses sonhos, dessa fumaça, fogo e das pessoas aparecendo. Para mim, isso foi uma decisão, no mínimo, curiosa, mas que eu acho que não funcionou muito bem. Eu também concordo com você sobre os sonhos. E na questão do enredo, assim, eu gostei bastante da história. Eu acredito que tenha sido um filme simples que se propôs justamente a ser simples. Eu acredito que ele queria divertir, entreter o público e ele conseguiu isso. Me senti bem cativada pela história. Eu achei engraçado, achei comovente, eu consegui me apegar aos personagens e a gente realmente tinha uma vontade de querer resolver os mistérios junto com eles e que tudo desse certo no final. A gente percebe que a situação fica cada vez mais complicada e o protagonista acaba se envolvendo em cada vez mais confusões, assim. No final do filme, quando a gente finalmente chega à resposta de quem cometeu os crimes e do que realmente aconteceu com todos aqueles carros, a gente percebe que a trama conta com várias surpresas e reviravoltas, e isso realmente prende o público e nos agrada bastante, assim, acaba sendo uma coisa mais engraçada e mais envolvente, e isso é bem agradável de ver, e inclusive esse final com muitas reviravoltas, assim, cheio de plot twists, me lembrou um pouquinho a estrutura narrativa de Entre Facas e Segredos, filme de 2019 do Rian Johnson, claro que num contexto completamente diferente sobre outro assunto, mas eu acho que essa estrutura ancorada nas reviravoltas me lembrou um pouquinho dele. E o último longa estrangeiro do festival foi o argentino Planta Permanente,
dirigido por Ezequiel Radusky. Há 30 anos, Lila trabalha como faxineira em um prédio municipal de província. Ela é uma figura importante na sociedade, cuidadosamente unida do escritório, por causa do refeitório não oficial dos funcionários, que ela administra junto com sua amiga Marcela. Quando Lila tem a oportunidade de reformar o refeitório e administrá-lo oficialmente como chefe, essa repentina elevação de seu status causa a inveja de Marcela e inicia uma lenta decadência do delicado status quo do escritório. Analisando todos os filmes, eu acho que esse foi o que mais me agradou, porque foi o que mais me colocou pra pensar. Eu acho que a Carol e o Lucas também sentiram isso. Porque tanto no início, meio ou final do filme, ele é muito injusto. E acontecem várias injustiças que elas não conseguem nos afastar da realidade que a gente vive, porque elas retratam muito bem os pilares da sociedade capitalista em que a gente vive e que muitas pessoas lutam para viver e trabalhar em condições que às vezes não são ideais e que não recebem reconhecimento nenhum pelo trabalho que elas fazem, sabe? Sim, exato. Também foi o filme que mais me prendeu e ele consegue fazer a gente criar um laço com aquelas personagens e a gente realmente se importa com elas ao longo daquela trama. Então, quando acontece alguma injustiça, quando acontece algo com elas que elas não merecem, porque ninguém merece passar essas coisas, a gente se importa, a gente se comove, a gente se solidariza por elas. Então, apesar de ter uma história simples, né, uma narrativa comum, não tem nada de super inventivo, mas a história é bem trabalhada e consegue imergir o espectador naquele universo e deixando a gente com muitas reflexões na cabeça conforme a gente está assistindo. Eu concordo com vocês, eu também acho que a injustiça é talvez o tema mais gritante do filme, né? Ele mostra bastante essa questão de lutas de classes, né? De como funciona para as classes menos abastadas, né, no capitalismo. E eu acredito que essas questões de hierarquia, de desigualdade social, de conflitos de classe, nesse micro-universo da empresa, porque a gente só consegue ver realmente como é que é a vida das pessoas da empresa, tanto a vida pessoal e profissional delas, mas só das pessoas de lá, né? A gente não vê outras pessoas de fora. Eu acredito que todo esse universo dessa microestrutura da empresa acaba sendo uma boa maneira de fazer uma alegoria com o universo da sociedade como um todo, né? Com a sociedade argentina e da América Latina e até do mundo, né? A gente consegue ver que essas injustiças e esses problemas, eles são muito específicos daquela situação, daqueles personagens, mas a gente também consegue relacionar eles com outras coisas que a gente já presenciou nas nossas vidas ou já ouviu falar de alguém. Então, realmente é universal, da mesma forma que eles conseguem, por um texto realmente muito bem escrito, mostrar o lado pessoal, né? E a atriz que fez a diretora da empresa, a Verônica Perrotta, eu acredito que ela tenha conseguido mostrar muito bem a atuação dela nesse filme. Ela interpretou de uma maneira assim, espetacular, na minha opinião. Ela conseguiu ser bem passivo-agressiva o tempo todo. Então a gente achava que ela ia dar algum tipo de reconhecimento, mas no final ela não dava. Então acabava que toda a nossa raiva contra o sistema, né, contra o funcionamento daquela economia, a gente conseguia direcionar a essa personagem. Então, eu acho que isso foi muito bem feito. Ela foi uma representante muito boa dessas falhas no sistema. E essa atriz, a Verônica, ela também interpreta uma mulher grávida na cidade do interior, onde se passa o filme A Teoria de los Vidrios Rotos. E ela é uma personagem lá que ajuda bastante o protagonista. Então, a gente consegue ver 2 filmes com a mesma atriz, completamente diferentes, com personagens completamente diferentes também, que ela mostra bastante a versatilidade na sua própria atuação. E a atriz da personagem principal, da Lila, a Liliana Juárez, eu acredito que ela tem grande chance de ganhar o prêmio de melhor atriz, o Kikito de melhor atriz, porque ela também conseguiu entregar muito bem a personagem dela e ela trouxe uma vulnerabilidade muito grande para Lila e a gente, de fato, o filme inteiro a gente ficou torcendo para que a Lila conseguisse vencer e chegar até o final e ser reconhecida e conquistar as coisas que ela queria. Então, eu acho que grande parte disso é mérito da atuação da Liliana. Eu acho que, no geral, analisando os 4 filmes, eles foram filmes muito bons, mas que, pelo menos pra mim, me despertaram coisas diferentes. Os 2 primeiros, eles não me prenderam tanto por várias das questões que a gente já falou aqui, mas eu acho que, mesmo assim, eles merecem o reconhecimento que eles estão recebendo, porque, afinal, o Festival de Gramado tá aí pra nos mostrar filmes diferentes e filmes próximos da gente que a gente ainda não sabia que existia.
mas também para nos surpreender positivamente, como eu acho que o terceiro e o quarto filme me surpreenderam. O La Teoria de los Vidrios Rotos eu achei muito divertido, que é uma verdadeira daquelas comédias que a gente fica assistindo assim, e que a gente poderia assistir várias vezes, apesar de ter várias ressalvas sobre elas, como a gente citou aqui. E Planta Permanente realmente me colocou muito para pensar. Eu acredito que a Carol e o Lucas também tenham tido esse pensamento, como eles falaram, e foi sem dúvida o que mais me prendeu de todos. Pois é, eu também concordo que os 4 filmes eles conseguiram trazer elementos muito diferentes. Eles foram de gêneros bem distintos, né? Nos trouxeram várias abordagens diferentes. E eu acredito que isso conseguiu mostrar muito bem a riqueza da produção cinematográfica na América Latina. Eu acho que é mais um exemplo de como o Gramado consegue todo ano reforçar seu propósito, né? E consegue nos mostrar, principalmente agora com a pandemia, que a gente conseguiu ver os filmes de forma aberta na televisão, qualquer pessoa poderia ver sem se deslocar até Gramado, como normalmente era, né? Isso também faz com que esses filmes, né, esse tipo de cinema seja mais acessível para um público maior. Eu acredito que isso tem uma importância cultural e social muito grande. E quanto às minhas opiniões dos filmes em si, como eu falei aqui, eu também gostei mais do último. Eu acredito que ele tenha sido um pouco mais profundo e tenha me prendido um pouco mais. Eu acho que todos os aspectos técnicos foram fechadinhos de uma maneira um pouco melhor nele. E logo em seguida, eu gostei bastante de La Teoria de los Vidrios Rotos. Eu acredito que, como a Bárbara falou, ele é bem divertido, ele é um pouco comédia, assim, a gente se deixa levar. Já o primeiro, né, Pseudo, eu achei realmente um pouco confuso. Eu não acho que tenha, assim, conseguido chegar até o final de uma forma muito satisfatória, assim, eu achei um pouco apressado também. E o segundo filme, Gran Avenida, para mim foi o pior, assim, eu achei ele chato, preciso ser sincera, eu achei ele chato. E eu acho que poderia ter sido feito de uma forma bem melhor. Mas, de qualquer forma, todos entregaram aspectos incríveis que merecem ser admirados e discutidos. E eu fico no aguardo da premiação para saber quem vai vencer. Sim, eu concordo com vocês. Eu acho que é unânime entre nós três que o Planta Permanente foi o melhor e o preferido, porque eu acho que ele é o que consegue. Tipo, ele não tem nenhum problema, assim, tem os outros. Os outros, como a gente falou, tem muito mais problemas aparentes, fácil de identificar. Já esse não, esse é mais. Ele é todo fechadinho. Então ele tem toda a sua. Ele é bom narrativamente, é bom nas atuações, é bom na fotografia. Então ele é meio que um conjunto da obra. Enquanto os outros, a gente foi percebendo outros problemas ou algumas coisas que nos tiraram da trama, nos tiraram daquela experiência. Então, é uma unanimidade de que Planta Permanente foi o melhor dos 4 para nós 3. Eu também gostei bastante da Teoria dos Vidrios Rotos. É legal porque a gente não costuma ver tanto nesse tipo de festival filmes um pouco mais leves, né? A gente costuma ver mais histórias pesadas. É só ver os próprios filmes que a gente tem aqui. Tirando esse, os outros são bem mais tristes, mais para baixo, digamos assim. Então foi legal ver uma comédia, uma coisa mais leve, para tirar um pouco a nossa tristeza, digamos assim. Esse do Gran Avenida, eles são bons filmes, eu não acho que nenhum deles seja ruim, mas eles faltou alguma coisa neles, sabe? O primeiro, o Pseudo, poderia ter um pouco mais, alguns minutos a mais, porque ele é muito corrido, como o Carol falou, e podia ter um desenvolvimento, uma motivação de personagem um pouco melhor trabalhada, porque as coisas só vão acontecendo e é isso, sabe? Faltou uma profundidade maior. E o Gran Avenida também, ele, como a gente falou, os personagens, mesmo com situações comuns, falta uma identificação com eles, falta uma motivação melhor, falta uma tridimensionalidade. Então, acredito que esses dois sejam os mais fracos desses 4 que a gente assistiu nesses últimos dias. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2 Podcast especial do Festival de Cinema de Gramado. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição deste podcast foi feita por Lucas Vieira e ele foi roteirizado por Bárbara Nedermayer, Caroline Guarnieri e Lucas Vieira. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros.
Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.